Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação, direto pelo nosso canal 14 da Claronet para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do portal valedosinos.org, dos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube, no Instagram e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 5199-750-1414. Horários alternativos nos canais 14 e 6 da Claro, ou lá no nosso canal no YouTube. Nossa estação tem um oferecimento muito especial de BR Sport. Atenção apaixonados por velocidade. A marca de calçados BR Sport e a Fulltech, referência mundial em tecnologia automotiva, acabam de se unir para lançar uma collab exclusiva. Inspirada no calor das pistas, a parceria combina design moderno, conforto absoluto e, claro, detalhes incríveis que remetem ao universo dos motores. Tá dando aqui algumas imagens especiais com a gente aqui, né? A coleção que já está nas lojas do Brasil inteiro foi feita para quem gosta de acelerar com estilo dentro e fora das pistas. Quer saber mais sobre essa parceria, BR Sports e a Fulltech? Acesse brsport.com.br e também confira o perfil @brsport.oficial em todas as nossas redes sociais. Bem-vinda, mais uma marca de sucesso da nossa Calçados Beira Rio. Junto com a gente, Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Vestibular 2026, acesse graduacão.fevale.br. Concisa Construtora, mais de 30 anos construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Mercator Feiras e Eventos, vender, comprar, descobrir, conhecer. O futuro chegou, venha viver o mundo do segmento sênior da Geronto Fair. De 9 a 11 de setembro, negócios e tendências na economia prateada estarão em evidência na Geronto Fair, no Serra Parque, em Gramado. E a TV vai estar lá. JG Serviços, desde 1999, empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Aliás, na semana passada a gente conferiu de pertinho, né, e trouxe todas as novidades do SIC, o primeiro Salão de Inovação do Cor de Calçado, a 33ª edição do SIC, e a primeira realizada em Novo Hamburgo. Depois de muitos anos, né, Novo Hamburgo volta a ter uma feira de calçados B2B, foi a Zero Mais no final do ano passado, e agora o SIC. Movimentado, sim, uma feira menor do que nós tínhamos em Gramado, o reposicionamento desse mercado, mas a celebrar, sim, a união das entidades, né, sindicatos patronais presentes, Fiergs presente, governo do estado, né, possibilidade que a gente fez uma entrevista que foi ao ar no Estação Hamburgo de sexta-feira, com o Roger, representante do governo do estado, né? É um secretário, diretor-geral da nossa SEDAC. Então, momentos bem especiais onde se discutiu o futuro do desenvolvimento econômico, o futuro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Uma bancada muito especial, abre para nós, por favor, Juliano. Bancada muito especial que na noite dessa terça-feira a gente está gravando esse programa, né? Tradicionalmente falo isso. Informo, né, aos nossos convidados que não serão lidas as mensagens ao longo desse programa que a gente está gravando excepcionalmente no começo da tarde desta terça-feira, dia 7, eis que hoje à noite estaremos na CIST, em São Leopoldo, num dos eventos alusivos à imigração alemã. A terça da integração da CIST hoje é alusiva, né, com a apresentação de grupo de dança, um jantar festivo com várias pessoas e entidades da cidade de São Leopoldo, da nossa região, presentes, organizadas pelo nosso Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. E a Vale TV estará lá, estarei lá, eu e o Bruno Holanda, com imagens direto de lá já na noite, mas também um acontece especial que a gente vai ver aqui na nossa Vale TV, esse que é o mês dedicado, né, a essa importante imigração. Essa bancada muito especial, fazia tempo que não estava com a gente aqui. Muito boa noite, muito bem-vindo, ex-deputado federal, estadual, ex-prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann.
Boa noite aos telespectadores, boa noite a ti, Rodrigão, aos companheiros de debate aqui, o Zambrano, o Antônio e o Betinho, que já é mais da casa, né? O Betinho é um concurso. É mais da casa. Eu quero te agradecer o convite, faz de fato muito tempo que eu não venho aqui, mas eu sigo na jornada e vamos fazer um bom debate. Tem te acompanhado muito no Instagram, tá bastante ativo lá, né, Tarcísio? Seguidinho, vou te provocar aí em cima do... De vez em quando, assim. História essa de assim, prefeitinho, inho, né? Não, mas é que isso aí é que é um fato. Tu tá te dedicando bastante a fiscalizar a ação do prefeito Gustavo Finck. Em seguida, vamos conversar sobre isso. O Betinho e o Zambrano, que não colocam mais o nome à disposição às urnas, mas que são animais políticos na essência desse termo, são consultores especiais da Vale TV, viu, Tarcísio? Muito especialmente no nosso Estação Hamburgo, ancoram parte do que a gente discute semanalmente aqui, das novidades, das notícias em torno da política da nossa região, das nossas cidades, do nosso estado, do nosso Brasil, e não raro do mundo, né? Gilberto dos Reis, Betinho, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigão. É um prazer estar hoje aqui nessa bancada ilustre, né? Evento, nosso prefeito, deputado estadual federal, Tarcísio Zino. Tive a honra de ser secretário da Fazenda do prefeito. Mais de um secretário, né? Foi? Eu fui de todos os prefeitos com quem eu trabalhei. Não, eu digo, mas eu acho que foi de planejamento. Foi de planejamento também, isso. E uma escolha corajosa do Tarcísio numa época que eu não tinha filiação partidária e num governo do PP ele me entrega a Secretaria da Fazenda, né? Então, por isso eu tenho muito orgulho dessa passagem à prefeitura. Nosso amigo Zambrano, provocador, né? Hoje está quieto por enquanto. Eu estou te olhando e pensando o que passa na cabeça de um prefeito deixar a Secretaria da Fazenda nas tuas mãos. Eu cheguei a ficar aqui sem palavras. É uma coisa muito séria. E não foi um prefeito, né? Foram alguns prefeitos. Por isso, Novo Hamburgo tem problemas. Provavelmente ele é um bom fazendeiro. Né? Antônio também. Ele só foi convidado por um prefeito para ser o procurador do município. Só por um. Mais convidou ele depois, nem antes, viu? Bom, eu quis trabalhar, né? É um prazer estar aqui dividindo essa bancada com vocês e sempre ter o convite para mim é uma ordem, Rodrigo. Estarei sempre aqui presente. Tá bem, muito bem. Antônio Vorst, a gente vem ensaiando essa vinda faz tempo, né, Antônio? E semana passada para estar com a gente, nos últimos dias. E que bom que a tua agenda possibilitou. Ficou mais fácil também agora no começo da tarde, né, dessa terça-feira. Mas a agenda de campanha Tá muito intensa? Não fala assim. Não? Não fala assim. Tu não vai abandonar o mandato 30 dias. Eu só te disse o não uma vez, né? Tá bom. Foi não uma vez. Bem-vindo. Rodrigo, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes aí. É uma audiência qualificadíssima que tu tem, Rodrigo. Realmente é uma referência para nós na comunicação. Desculpa, minha voz está ruim. Tô nesse tempo aí, esfria e esquenta, e na rua, e pegando chuva, né? Tô sem voz. Cumprimentar em especial algo que eu acho que a pessoa que eu mais participei de programas é o Betinho, viu? Eu até falei uma vez, o Betinho é mais rodado que pneu remold, né? Ele tá em todas, cara, em todas. Então, também o Tarcísio, já participei de debates com ele, é uma pessoa muito vivida, pessoa muito conhecida, e é sempre uma honra estar nessa mesa seleta. O Zambrano... Então tu tá chamando eles de velho? Não. Mas eles são... Experiência. São pessoas experientes. Um é pneu remold, o outro tem mais... Diferente, né? Não, mas pneu remold não é o nosso território. Falei do Betinho. O território dos pneus é do lado esquerdo da mesa, nesse caso. E o Zambrano eu não conhecia ainda. Pra tua sorte, agora tu vai ver. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia ainda pessoalmente, né? Então é uma honra participar aí. Agradecer muito o convite de vocês, deixar um abraço especial para o representante aí, o Gil, né? É um amigo de longa data aí, é um gremista que não entende nada de futebol. Mas joga bem pior do que torce, né? Olha, consegue? Eu já tive a desonra de estar no time dele, inclusive, né? Ganharam ou perderam? Adivinha, né? Faltou acho que 16 gols pra gente ganhar o jogo, né? Foi parelho, então. Um dos melhores jogos do Gil, então, que tu tá ficando vermelho. O Gil tá ficando vermelho. Mas é uma honra estar aqui, de verdade. Na verdade, eu não sou pré-candidato a nada, viu? Mas vivendo a política sempre. Estou vereador aí. Eu fui reeleito na última eleição, o vereador mais votado da história de distância. É uma honra para mim, né? Estou no PL.
e uma honra mesmo ter feito essa votação. Isso é o fruto de que a comunidade lá confiou muito em mim, e estou hoje compondo a equipe política do deputado Zuco. Sou um voluntário, né? E aí estou com as duas agendas aí trabalhando junto. Eu consigo estar com eles no tempo livre, né? E aí por isso que às vezes eu tive que te dizer não, mas era por isso. Hoje, inclusive, é um dia de sessão na Câmara de Instância, eu tenho algumas reuniões hoje à tarde em instância, mas eu falei, olha, o Rodrigo já disse não uma vez, se eu disser duas, não vai ter terceira, né? Então, estou aqui com muita alegria. Obrigado. Obrigado tá mesmo. Muito bem-vindo sempre. Doutor Leandro Zambrano, agora sim convidado a fazer parte dessa mesa, participar dos debates. Muito boa noite. Achei que a gente nem ia poder falar, tu não parava mais de falar, já está acabando o programa. A gente tá precisando aumentar um pouco mais os nomes ali, mais alguns nomes. Que loucura. Mas assim, graças a Deus, a seleção de vocês caiu fora dessa Copa e as pessoas passaram a se dar conta novamente que tem problemas e boletos vencendo. Bem-vindos de volta à vida real do Brasil. Torçam muito para a Bélgica, hein? Torci tremendamente para a Noruega. Por que para a Bélgica? Tem todo aquele esquema do Trump ter ligado o presidente da FIFA e tal. Mas isso não é crime para eles. Isso crime para eles é torcer para a seleção brasileira. Que loucura, cara. Não, eu nem dou bola para isso ali, faz parte. Isso é uma das menores coisas que o Trump ordena, que são absurdas, né? Mas os Estados Unidos agora foram para casa. Claro, bem. Ou não. Ou já ficaram por cá. O Xandão parece que tentou anular os gols ali do Haaland, mas não conseguiu, parece. Tá bem. O Tarcísio já conhecia o Zambrano, Tarcísio? Não. Acho que não, assim, só de TV. Foi militante histórico do PT há 40, 50 anos atrás, mais ou menos, na época que ele era um... Eu já falei no ar aqui, falei no ar, com o Tarcísio nos assistindo uma noite dessas, que a minha maior lição da política foi ele que me deu. Falei no ar aqui, e citei o nome. E foi lá na Câmara de São Leopoldo, num seminário que a gente fez, que foi promovido pela época vereador Alexandre Chu. Passamos um seminário dentro, com palestras. Do PT de São Paulo. E um dos palestrantes, eu não me lembro, acho que era prefeito, ou logo tinha deixado de ser prefeito, mas foi naquela época muito vinculado à prefeitura aqui de Novo Hamburgo. E esse cidadão me disse assim: ô guri, tu acha que um prefeito não quer asfaltar todas as ruas? Tu acha que um prefeito não quer que tenha professor em todas as escolas? Tu acha que o prefeito não quer que todas as pessoas sejam atendidas na saúde na hora? Tu acha que o prefeito não quer um comércio, uma indústria próspera? Não é porque a gente não quer. É porque não dá. Senão eu faria tudo. Não adianta ficar me dizendo tem problemas aqui ou acolá, que eu duvido o prefeito que não conheça os seus problemas. E eu gravei muito isso, que era tão óbvio que claro que qualquer administrador queria resolver os problemas, mesmo que o motivo seja autopromoção, mas gostaria de resolver. Eu dizia, Zambrano, na prefeitura, toda vez que Nunca mais esqueci disso. Toda vez que alguém chegava com uma boa ideia assim, eu dizia para as pessoas assim, pô, tu não sabe como eu tenho boa ideia para gastar. Mas eu não tenho a mesma velocidade de ideias de como arrumo o dinheiro. Eu disse pro Zambrano nesse mesmo programa, eu disse que uma frase que tu me legou foi: eu tenho umas 100 ideias boas todo dia para gastar dinheiro, só uma, duas, três para ganhar, e olha lá, né? Tarcísio, a gente vem conversando muito nos últimos meses, e o Zambrano e o Betinho, de fato, vem acompanhando como presenças aqui nesse espaço constantes, né? No mínimo a cada 15 dias, mas não raro semanalmente, o desenrolar da política regional, e discutindo muito, claro, Rio Grande do Sul e Brasil, porque também são temas muito afetos, e preciso atualizar isso contigo e com o Antônio, de como vocês estão enxergando o mapa do Rio Grande do Sul, do Brasil e dos candidatos que estão se posicionando aqui na nossa volta para esse pleito que está se avizinhando aí. Como é que tu, com essa experiência toda que foi destacada aí, está enxergando o que vem pela frente? Eu, na verdade, tenho uma avaliação positiva de cenários. Acho que, com todos os problemas, o mundo passa por um período de extraordinária complexidade. Esse processo assim em que tu tem uma crise de hegemonia dos Estados Unidos, em que a China está nos garrão dos Estados Unidos para tomar o lugar
de economia mais importante, de tecnologia mais importante, etc. e tal. Esse é um período de extrema complexidade e que coloca muitos problemas assim para qualquer governo que exista. E coloca para as pessoas também um ambiente de muita insegurança. Mas, apesar disso, eu acho que nós estamos passando por um período relativamente positivo aqui no Brasil, com baixo desemprego, com a renda melhorando. E onde é que é esse Brasil aí, prefeito? Enfim, a gente não briga com números. Depende de quem faz os números, quem está escrevendo os números. Todos os números das instituições brasileiras que são super acreditadas. Sim, regidas pela Partido da Estrela. Independente dos governos. Né? Independente dos governos. O IBGE, a última vez que ele foi contestado, foi durante a ditadura militar. Meu Deus. Quando o Delfim Neto, vamos dizer assim, marreteou a inflação daquele ano. Mas depois disso, os dados que eles apresentam, bom, pode ter um problema aqui, outro ali no censo e tal, mas os dados de economia que eles apresentam nunca são contestados. Então, acho que nós vivemos um tempo razoavelmente positivo e vivemos aí uma situação que é também a situação do mundo, viu, Rodrigão e telespectadores? As pessoas falam, polarização, polarização. Esta é a realidade do mundo. O mundo está polarizado. Né? E é exatamente uma polarização que tem a ver com a crise de hegemonia dos Estados Unidos. Né? E que, vamos dizer assim, e que a gente não sabe como isso vai terminar. Tentativa de não largar o osso, né? A última vez que teve uma situação como essa, teve uma guerra mundial e morreram 55 milhões de pessoas. Né? Então, hoje, uma guerra é uma situação muito mais complexa, enfim, e as situações são muito, muito, muito críticas. Tu pega, por exemplo, a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é uma situação que ameaça efetivamente a paz mundial, né? Porque pode haver envolvimentos recíprocos cada vez maiores e que podem gerar uma situação efetivamente de uma crise. Então, eu acho que nesse contexto a gente tem que ter muita cautela no país. Né? Nós vivemos hoje esse contencioso com os Estados Unidos, que é um contencioso totalmente artificial da parte deles, né? Porque o Brasil, vamos dizer assim, importa muito mais dos Estados Unidos do que exporta. Então, é um contencioso artificial, mas é coisa do Trump, entende? É dessas tropelias que eles causam. Estou vendo que o senhor não é fã do Trump. Eu acho que o mundo inteiro não é muito fã dele, sabe? Metade dos Estados Unidos e boa parte do mundo. Não é meu caso, assim. Acho que a maioria das pessoas do mundo não são muito fã dele. Acho que o mundo não precisa desta imponderabilidade, essa coisa, enfim, de não poder fazer contas e pensar o futuro com mais linearidade, com mais tranquilidade. O Trump ele é um elemento desestabilizador num mundo que está numa situação muito instável. Então, acho que isso não ajuda o mundo, não ajuda o mundo a encontrar um equilíbrio de novo. E isso é muito perigoso. Bom, eu acho que as eleições aqui no Brasil vão ocorrer nesse território, um território em que as pessoas estão assustadas, em que os governos têm dificuldade de pensar no longo prazo, todos os governos, e que, portanto, vamos dizer assim, cada pouco os países são surpreendidos por situações que são verdadeiramente... Eu hoje de manhã até estava participando de um diálogo. Eu acho que o Brasil está sob ataque dos Estados Unidos. A diplomacia norte-americana é uma diplomacia de chantagem e de ameaça, sempre foi. E ela está construindo um ambiente de ataque contra o Brasil. Quer dizer, foi primeiro as tarifas, depois foi a declaração do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o que abre uma janela de possibilidade de intervenção militar, e agora é esse novo problema das tarifas totalmente artificial que o governo americano levanta. Então, nós estamos sob ataque. Será que eles ainda estão envenenando o presidente? Onde isso vai parar, a gente não sabe. Mas eu acho, por exemplo, que quando a diplomacia brasileira diz que pode haver um ataque militar norte-americano,
ela não está mentindo. Mas Não, tarifação, eu acho que já demorou até. A tarifação é no mundo inteiro, Tarcísio. Não, O mundo inteiro é tarifado. E detalhe, mas esse organizações- nível de tarifação organizações- é particular aqui. organizações terroristas... Ó, Perdoa, ele é dirigido. Ele é dirigido Quem é em forma de dirigido? Claro, claro. Em forma de ameaça. É que uma vez que o Brasil tarifa os Estados Unidos em produtos que são importados dos Estados Unidos para cá, o governo americano está entendendo que uma vez que o Brasil cobra imposto do que compra dos Estados Unidos, é justo que haja reciprocidade. Mas Essa o balança nível comercial- Só para eu terminar aqui, eu acho que a gente tem que lembrar que essas tarifas elas são chamadas de tarifas de reciprocidade. Né? Então, eu acho que muito mais inteligente seria para o Brasil que compra, por exemplo, nós estamos falando aqui, esse microfone aqui, provavelmente ele é produzido no Brasil, mas as placas dele vêm de Tem fora. uma carinha de Seria chinês. muito mais inteligente seria muito mais inteligente a gente baixar os impostos do que compra dos Estados Unidos, por exemplo, aqui ó, nós temos câmeras, esse material aqui que é da filmagem, da música, né, mesa de som, um teclado, você não compra um teclado de qualidade brasileiro, com todo o respeito à indústria nacional, mas os teclados bons são todos importados, e aí você compra lá, você vai pagar $1.000 no teclado e paga $2.000 de imposto. Então, infelizmente, eu não gostaria de estar passando por esse momento, obviamente, mas eu gostaria que o Brasil não cobrasse tanto imposto, ou que daqui a pouco investisse no desenvolvimento da nossa indústria nacional, que não acontece. Então, nós não temos uma indústria nacional despontando e nós estamos cobrando imposto pra caramba de coisas boas. Vereador. Produtos de qualidade. Só um dado. É que tu também sem ministro- credibilidade para passar dado, Tarcísio. Não, mas não sou eu. Não, mas olha só, o senhor disse que a última vez que contestaram o IBGE foi durante a ditadura, só foi durante a ditadura do Xandaquistão. Tá aqui, ó, profissionais de comunicação do IBGE divulgam um manifesto com mais de 300 assinaturas criticando a gestão do POCMA. Mas uma coisa Em é criticar o 2025. gestor, outra coisa é Não, outra coisa não, tu me desculpa, Mas o a que gente que é a não crítica à pode gestão? fazer Ó, vamos lá. com tudo. Após o Uma coisa IBGE é eu suspender criticar o temporariamente a gestor, criação outra da coisa é o Fundação de dado Direito que esses Privado, técnicos mas elaboram. está aqui, o pessoal está criticando Tá. os dados, a Mas forma deixa eu só te política dizer que está assim, sendo pra ter gerida o a próprio instituição. esclarecimento Não é dos pro meu, telespectadores o senhor não está e não dos tá telespectadores, tendo muito compromisso com a verdade no microfone, não. o percentual, a média de tributos que os Estados Unidos cobra sobre importações americanas. Esse microfone, querido, que tu citou agora há pouco, é 2,7%. Não fala isso, não fala isso. 2,7%. Não fala isso. Não, pois é, tu pode. Eu O acho senhor que pode também. bolsonarista é Não, acostumado não começa, a não começa. Tá a bom, não senhores, seguir dados. vamos segurar aqui. É não sentir dados, não seguir Deixa dados. eu É pedir 2,7%. Ele tá me colocando. Pedir para o Antônio responder a mesma pergunta que o Tarcísio respondeu antes, de como está enxergando, Antônio, esse momento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Você fala em que sentido? o nosso momento? Econômico, Estamos falando da eleitoral? política, né? Não, beleza. Eu acho que econômico nós tá uma maravilha, né? A gasolina tá barata, a gente vê que o alimento tá cada vez mais barato no mercado, a gente vai comprar carne, eu nunca tinha visto a carne tão barata e tão acessível, inclusive. Pô, eu fui comprar arroz esses dias, o saco de arroz de 20 quilos tá R$4. Tá maravilha, a carne, a paleta que é uma carne nobre, né? Tá R$40 o quilo. O arroz gaiteiro não raro, 15,95, que é um número de 5, 6 anos atrás. Não, tudo bem. Mas assim, ó, tá maravilhoso. Deixa eu furdar aí, né? Tá maravilhoso. Eu acho que a gasolina nunca teve tão acessível pro cidadão. O etanol também tá acessível, né? Durante a pandemia, no caso, né? Onde estourou no mundo inteiro o preço. É isso aí. Nós não estamos tendo motivos para reclamar, né? Se a gente for hoje abastecer o carro, tu vai encher o tanque baratinho, a gasolina também é de qualidade, não tem 32% de etanol, que daqui a pouco vai ser 50%, porque o mesmo Lula que lá em 2009 dizia que era um absurdo o etanol ser 15%, hoje ele está feliz que é 32%. Não, o etanol brasileiro é uma maravilha, né? Enfim, a gente está falando agora, vamos falar, respeitar a nossa audiência, né? Quem vai no mercado sabe como está a economia do Brasil, o salário mínimo está dando para praticamente nada. O governo Lula consegue ser pior do que a pandemia de Covid, pelo amor de Deus. O IBGE está sendo contestado pelos auditores do IBGE. Os fiscais do IBGE estão contestando os políticos do IBGE. Isso aqui, eu não sei se... Rodrigo, pode me checar, pode fazer, mas a maior debandada de pessoas técnicas do IBGE aconteceu primeiro durante o governo Lula, o Lula 2, o Dilma 2, né, que não durou muito, e agora o Lula 3. São as 3 maiores debandadas de servidores do IBGE que estão pedindo para ir para outro órgão. Não quero mais trabalhar aqui, porque o nosso trabalho é desrespeitado.
Tarcísio, desculpa, o senhor traz os seus Antônio, dados. Né? Tu tá Mas- te pautando pela pauta Desculpa, que o Tarcísio desculpa. deu. Mas enfim, Responde peço objetivamente desculpa. como é que tu tá enxergando o Peço momento desculpa, do mas Rio Grande do Sul e do eu não Brasil. podia Não, deixar. mas deixa pro debate E eu depois. vejo. Perfeito, Vamos lá. obrigado, Rodrigo. Te pauta E pelo tua vamos- pauta. Vamos Vai então lá. falar. Tá, desculpa. É difícil, ele falou, eu não falei, né? Mas tudo bem. Todo mundo fica nervoso. Não, Tô não. louco pra me meter aí também. Eu Vamos tô embora. gostando muito Mas desse tudo programa hoje. Tudo bem. Vamos Eu lá. tô também nem que tá precisando falando pouco botar hoje, lei. Eu lembrando. acho que é. Eu acho. Tá faltando arquibancada. Eu acho que. Não, mas a Não é audiência. show A de audiência, horrores. a audiência- Show de- a um bom audiência- debate. a audiência com certeza ela preza por isso, e é por isso que eu respeito tanto o seu Tarcísio. A gente discorda, a gente discute, mas eu respeito muito ele, eu sei que ele me respeita muito também. E, Rodrigo, falando de Estado, então, de Rio Grande do Sul, o momento do Estado, a gente viu agora o leilão, né, do bloco 2, se não me engano, do Free Flow, né, Uhum. não teve interessados e realmente foi uma expectativa do atual governo frustradíssima, né, porque estavam contando com um sucesso aí, né, em mais 17 ou 23, desculpa, acho que esse bloco era 23 novas praças de pedágio, né? Então, a gente vê que esse governo ele está um pouco complicado. O governo Leite ontem, ele vetou o fim da cobrança da taxa de licenciamento, né? E agora eu boto aqui, eu acho que o Zambrano e o Betinho, e o prefeito também, o Tarcísio também, são pessoas aqui que têm muito mais expertise do que eu. Qual é a diferença de taxa para imposto? Uma taxa, ela tem um fim definido. Você paga a taxa, o Rodrigo aqui foi lá e pagou a taxa de licenciamento. Então, ele pagou uma taxa por um serviço. Não existe mais o serviço. Então, não tem por que existir taxa. O governador foi ontem e falou para todo mundo, Rodrigo, que esse dinheiro vai faltar no caixa para pagar salário. Mas então a taxa virou o quê? Virou imposto? Ele falou, ele falou sobre a manutenção do Detran e os investimentos em segurança. Pois, Né? Não se falou, só para restabelecer a verdade também. Eu Tu sou um que tem a cara verdade agora, Betinho, Não, mas que tri. a verdade Vai lá. do que ele falou, né? Ele não falou em salário, Antônio. Eu vi todo o Mas falou de pronunciamento. caixa, Ele falou de caixa, falou de investimentos caixa. em segurança, falou O de dinheiro dali vai faltar. Mas Só o que não os faz nenhum investimentos, sentido, Betinho. do Detran, Mas não faz nenhum sentido, Betinho. como é uma taxa, ela vai para o fundo de multas, e o fundo de multas pode ser usado em segurança. Mas o que Essa não foi faz a nenhum lógica, sentido. né? Ele está Uma usando, taxa- né? Não estou Perfeito. dizendo que ele tem razão ou não. Não, A perfeito. explicação dele foi essa. A taxa, ela tem uma finalidade. Prestação Né? de serviço. O município aqui me presta um serviço, então eu pago uma taxa. O próprio IPTU ele é uma junção de taxas, né? Mas enfim, o IPTU é um imposto. Agora, a taxa sobre a emissão do licenciamento, ela é uma taxa, ela não é um imposto. E o senhor pode discordar e pode até botar toda a fala do governador aqui de novo. Qualquer um entende que essa taxa está sendo usada, o que ela arrecada é usado como imposto. Que ela entra num Não, fundo, não, é não, assim. não. Tá, não tá, não tá. Orçamentariamente, a ela taxa não- ela não pode ser usada. Mas no ela está caixa sendo usada. Ela não está É, servindo ela- apenas para emitir Eu acho que ela libera financeiramente, dinheiro tanto- do Caixa Único. Tanto nesse que sentido. não tá, Ela tanto não- que não tá mais Possibilita, emitindo. né? Daí estranho, né? daí vamos corrigir. A Vai- taxa é sobre a prestação de serviço. Eu acho que está precisando a corrigir taxa também fa- a ação do governador. Não, nós não estamos discutindo isso. Não, Antônio. tudo bem. Tem dado para acabar isso. É, 6 meses terminou. Governador, Governador, 6 meses terminou. quando tu traz um posicionamento do governador, uma explicação que o governador deu e distorce ela, a gente tem que corrigir e restabelecer o que ele tentou dizer. O que ele tentou dizer foi que a taxa realmente é uma prestação de serviço, é por uma prestação de serviço, que essa taxa vai para um fundo, que esse fundo abastece as despesas de segurança, que são investimentos. Ela não pode, normalmente, ser usada para despesa corrente, como pagamento de folha. Então, taxa... O IPVA tem o mesmo princípio. Exatamente. Também. É. Esse pode, né? O IPVA, ele pode, mas ele entra na taxa dos 20%, enfim. O Mas IPVA que sim, que hoje, na última discussão, na última discussão que teve sobre o IPVA com o próprio governador Eduardo, ele mesmo falou que não era mais a taxa, o IPVA não era mais para estradas, o IPVA é um imposto comum como qualquer outro, ele mesmo falou. É. Mas eu vejo uma crise, Concordo crise gigante, Rodrigo, Isso é errado. de popularidade desse governo. Eu acho que o substituto dessa gestão, ele está indo agora para, vamos dizer assim, para a reeleição desse governo, né? Ele está com uma rejeição muito grande, tá difícil. Eu nunca vi o MDB, que é um partido histórico, um partido gigante, um partido de massa, um partido que tem um nome, eu não sei se alguém aqui da bancada é do MDB, mas é um partido que eu respeito muito. Mas é a primeira vez que eu vejo o MDB tão enfraquecido numa eleição, né? Principalmente numa arrancada de eleição.
Saiu uma pesquisa ontem ainda, né? A pesquisa saiu da Brasmarket ontem, ele está com 6%. E eu nunca tinha visto o MDB tão fragilizado numa pesquisa, né? Eu vejo que nós aqui internamente na campanha do Zuco, nós temos recebido muito apoio de MDBistas, né? Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, né? Uma quantidade absurda de vereadores. Eu só esqueci o nome dele, mas o vereador mais votado da história de Osório, o vereador mais jovem de Osório também, é do MDB e está com nós. O vereador de Dois Irmãos está com nós. Nós temos vereadores do MDB, claro, isso acontece. Tem também o pessoal daqui a pouco, que está na chapa, né, e alguns outros partidos que estão aqui, apoiam lá, mas eu não vejo ninguém do PL em si dizer assim, eu não estou com o Zuco, vou apoiar o outro candidato, né? E a gente está recebendo esses apoios aí voluntários, inclusive, a gente fica muito feliz, porque o projeto do Zuco é um projeto que não que tem essa diferença dos demais. Os demais estão há anos na política, o Gabriel é um fruto da política, né? A gente olha para ele com todo respeito à Brizola, mas também, né? São pessoas que já levam a política um fim em si mesmo, né? O Zuco é um cara novato. Em 2018, é a primeira eleição dele. Se eu não me engano, foi o primeiro voto dele, né? Então, alguém que está começando, está vindo com uma novidade, é ele. Os demais, um representa o continuismo e a outra se agarrou agora, inclusive, no PT, né? E está vindo essa frente de esquerda aí para tentar dar um palanque para o Lula no Estado e daqui a pouco beliscar a eleição, né? Mas eu vejo que essa eleição ela está se encaminhando muito bem. Há uma expectativa de que a gente ganhe a eleição. É uma eleição ou duas eleições? Né? Como assim duas eleições? Não tem uma eleição, me parece, às vezes, olhando de fora e consoante com o que tu está falando, de que existe uma eleição contra o MDB e a outra para ir para o segundo turno contra o PT, contra o PDT, PT. Não vejo isso. Contra o MDB? Não, contra o MDB jamais. Inclusive, o MDB tem muito em comum com nós. O MDB é um partido eu vejo aqui no estado de centro-direita, muitas pessoas do MDB aqui no estado são de centro-direita, né? Por isso que muitos vêm com nós, inclusive, né? Eu vejo que o MDB ele passou por um processo desde a eleição que o Sartori perdeu, né? Que muitos não estão andando com o partido. Alguns decidiram aceitar ser vice do Eduardo Leite, muitos não aceitaram e muitos desses estão com nós hoje. E a gente recebe de braços abertos, a gente tem um respeito muito grande por todos os partidos. Tem muitos pedetistas também que acenam para nós, né? E assim como deve ter aí aliados nossos que acenam para aproveitar teu gancho para provocar o doutor Luiz Zambrano. Tem muito pedetista que acena para o PL, Zambrano? Depende aonde. São Leopoldo, por exemplo? Todos. A pergunta tem endereço. Todos. Todos aí. Todos. Nem o Fabiano Halbert? Não, publicamente, o presidente do Como é que partido, tá essa briga lá dentro, hein? presidente do partido, a Bolzano, o nome dele? Não sabia o que estava acontecendo. Né? Parecia Não, que tava ele no Grêmio criticou ainda. publicamente a atitude dos pedetistas de São Leopoldo, que claramente apoiam para deputado a primeira-dama da cidade, Simone Dutra, porque compõe o governo do delegado Eliomar, né? Como eles gostam de dizer, do ex-delegado do Eliomar, né? Então, e a posição com o governo do estado, pela palavra do presidente do partido, Fabiano Halbert, é muito claro, ele deixa nosso apoio total à Brizola. Mas aqui, para deputado, então o PDT é assim, ele tem uma campanha por executivo estadual e ele tem uma outra campanha para o legislativo. Assim que está São Leopoldo. Digamos assim, acendendo uma vela para cada lado. Isso não é incomum na política, né, prefeito? Não é incomum, né? Porque tu fez um monte de pergunta pra todo mundo falar um monte e pra mim só me embretou ali no PDT de São Leopoldo. Sacanagem é essa? Porque eu gosto de Eu sacanear. não falei nada o programa inteiro, tô aqui quieto. Os caras dando discurso, um discurso Vamos mais pro Betinho, infundado então. que o Ô, outro, hein? Betinho, atualiza pra nós aí, desde a última semana que não conversamos mais, desde 2 semanas. Eu não vou falar política, sobre o panorama sobre político, 2 semanas nada. de política. Que O legal. que tu enxergou de diferente? Como é que estão as movimentações aí, Estado? Eu acho, começando pelo governo do Estado, eu acho que é uma eleição que ela ainda não está definida, né? Muito embora a última pesquisa ela aponte uma vantagem bem grande do Zuco e com a Juliana atrás. Eu continuo achando que o Gabriel é o único candidato dos 3 que estão despontando na frente que tem condições de Continuar cobrando a taxa de licenciamento. de fazer mais. Porque tu tá rindo, Betinho? Não ri, Betinho. Fala sério. Porque ao contrário do Antônio, eu acho que as pesquisas mostram isso.
o Gabriel é o que tem a menor rejeição dos três. É o mais desconhecido. Né? As pessoas não conhecem o Me vice-governador. põe na pesquisa, eu não vou ter rejeição nenhuma. Ninguém ouviu falar de mim. É o vice-governador. Desde que não pesquise lá no meu prédio. É um vice que ninguém conhece, Betinho, desculpa. Mas não conhece. bom, A minha esposa mas- não conhece o Gabriel. Se colocar Ele é tão ruim, Betinho, ele é tão muito ruim baixinho, a gente não que o enxerga pessoal chama ele de normalmente. Gabrielzinho, já diminuiu ele sempre a vida inteira. Gente, assim, ó, a Um eleição, monte de a medo, propaganda Batinho. Um monte de política, ela não começou ainda. Tá, a gente já sabe em quem os tu vai embates- votar, nós já anotamos. Agora vamos ver o resto. O voto era secreto até- Já te entregou. Eu não tenho Alguns por que já caiu a esconder meu rapadura. voto, né? Não pode fazer campanha, Não talvez, posso não fazer pode pedir campanha, não voto, posso tá? pedir Só voto isso. e também. Só Mas diz assim, eu aqui acho não. Mas justo continuar cobrando a taxa de licenciamento que nós já vamos entender o resto. A pesquisa, ela é uma fotografia do momento. Tá? Então, Bah, no tu criou essa momento frase hoje, agora, Betinho? ela é muito velha, né? Tão velha. É lá se do usava velho da ela. mesa ficou pra lado aí. Viu, Tarcísio? É muito melhor debater com o Antônio do que com o Não, Zambrano. o É, Zambrano bem não tem debate. O Zambrano, O Zambrano a gente é vem, difícil, a gente vem jugular. a gente vem brincar, comer churrasco. Não, é que o comer Rodrigão já me mocotó. cortou. Quando eu ia falar do Não, governo ele nunca Lula, me ele pagou, nem ele veio. nunca me convidou. Mas deve ser isso. Essa deve ser a conversa que rola no churrasco do Zambrano. Né? Não deixa nem comer, nem conversar. Não. É, assim como vocês já me deram mocotózinho também. É. Vamos abrir o podre, olha que meu baú é grande. Fecha aí pro Zambrano devolver pro Zambrano falar. E Não ri, Bel. e corta o microfone dele também, porque daí não tem Pô, condições. só um pedaço O Gabriel Leite pedagiar o estado todo e faz campanha de helicóptero. É absurdo. Agora, então, vamos lá. Se é provocação, vamos provocar. Quero ver fazer uma obra, uma rodovia no estado sem pedagiar. Vão tirar dinheiro de onde? Ninguém vai Sem fazer isso. pedagiar, vai tirar dinheiro de onde para fazer estradas no estado do Rio Grande do Sul? Vamos discutir se o pedágio está caro, se está qualquer estado, na verdade, cobrando um valor que é correspondente ao que o usuário usa, mas faça uma obra no estado sem cobrar pedágio. Quero ver de onde vai sair Mas eles dinheiro. cobram o pedágio antes de fazer a obra, que eu Zambrano, tenho visto vai tu eles agora. fazer obra. Atualiza para nós aí do mapa da política Tá, achei que ia regional mandar eu falar do PDT de São regional, Leopoldo. Só pra estadual. todo mundo ficar bravo comigo lá quando eu e voltar. nacional. Chego na ponte, tá todo mundo pedetista. E os petistas de São Leopoldo, Tu tipo vai o poder voltar, ex-prefeito porque e o programa vai ao ar Betinho, só à noite, às 20 horas. É. Então tá... eles estão tudo Vai tá com liberado flor pra na ti mão hoje. lá em São Leopoldo agora. Trago essa rosa do Tá, então Brizola tu quer para nesse te sentido, dar. eu vou te perguntar, piorou Ah. ainda mais ou facilitou a vida com a ausência de, eventual ausência de Ivanazzi? Tá esperneando ainda, mas vai ser Isso difícil. ainda não aconteceu. Sério, isso não aconteceu. Essa é a minha percepção local. Por que que não aconteceu? Porque quem tá fora não acredita que ele não vai poder concorrer e ele dentro não acredita também que não vai poder concorrer. Então, isso não aconteceu, embora o fato jurídico esteja consumado, né? Se existe aí uma possibilidade de recurso, o registro no TSE é diferente do julgamento do cível, né, de improbidade, eles têm outros critérios para dizer se é inelegível ou não. Então tem brechas jurídicas. No dia que colocar a candidatura lá, o registro, e não puder for impugnado pela Justiça Eleitoral, aí nós vamos sentir isso. A população enxerga a Isso não, política de isso forma ninguém diferente da gente, acreditou né? que vai acontecer. Esse é o clima da É que cidade. já tem uns quantos precedentes em que falavam que o Banaz... Sim, Todas as é Highlander, eleições. né? Não morre ele nunca. entrou. Todas as eleições, acho, da vida dele, desde 88, que foi a primeira e não tinha, mas as outras, todas ele já entrou, todo mundo dizia, ele não vai poder concorrer, não vai poder concorrer. Daí ele assumia, vamos caçar ele. Nunca aconteceu. Então a lógica é que não se acredite. Lá vem o Lobo, né? A história do Joãozinho e do Lobo, né? Então a gente não acredita. Isso também. facilita a vida de quem? A ausência dele do pleito. Isso muda a história da cidade. Porque também já tem um olhar sobre 28. Isso muda a história da cidade. A história da cidade passa pela sua política. E isso muda porque tu tira dessa história direcionada o principal personagem. Não tem como dizer que ele não é o principal personagem. Ele é o mais antigo, ele é o que mais conquistou, né? O delegado está na metade do seu primeiro mandato. O Vanazzi foram 4. Então, para se chegar à grandeza, não se tem outro nome histórico atuante na política. Dr. Olímpio, Valdir Schmidt, infelizmente eles estão mais aqui conosco nesse plano, mas outros não têm. O Moa, que foi prefeito
sumiu, né? E ninguém sabe se ele está no planeta Terra ou não, né? Então, quem é o agente político? A referência política de esquerda da cidade é só o Arivanazzi. Não tem nenhum plano B hoje constituído. Então, se ele sai dessa equação política, até eu estou pensando em me candidatar a prefeito em São Leopoldo. Eu posso te pedir um panorama da gestão do Elimar? Pode, se o Rodrigo deixar. Então. Por favor, Zambrano. Ele já começou a governar? Não, eu te pedi o panorama. Ah, tá. Não, então tá. É muito cedo. É muito cedo. 1 ano e meio é muito cedo. Né? Eu noto, assim, algumas atitudes pontuais dele firme, tentando resolver. Ele tem uma personalidade, e aí não é o governo que tem personalidade, é o próprio prefeito. E dependendo de como é a nossa personalidade, a gente transpassa isso para o nosso trabalho e para a nossa tarefa, ou não. Né? Ou mais ou menos, menor grau, vamos dizer assim. Todo mundo, obviamente, tem um dedo, né, na administração do Tarcísio. Tinha muito do Tarcísio, vontade do Tarcísio na cidade, mas tem uns que tem mais, tem menos. E ele é totalmente Eliomar. Ele escuta muito pouco, isso eu não gosto dele. Tá, mas isso é da polícia, né? É dele, característica dele, não estou dizendo certo ou errado. Né? Eu não gosto da forma como eles conduzem a São Leopoldo Fest, porque também é de uma forma assim um pouco autoritária, embora eu acho que na política certas posições tu também tem que ser autoritário para que algo aconteça. Mas eu não vi ainda a mão dele na gestão pública em termos de soluções. Tu acredita que ele trazer o PDT para o governo não é uma amostra que ele está dialogando, que ele está sendo diferente do que muitos acusaram? Não, isso é a amostra que ele precisa voto na Câmara. Apenas isso. Apenas isso. Eu acho que todos, não é culpa dele. Eu acho que todos os prefeitos precisam votos na Câmara e vão trocar por cargos no governo. Essa é a regra. Se, além disso, ele escuta alguém de outro partido, é outra questão. Tarcísio, como é que tu está vendo a política partidária aqui na nossa volta e no estado do Rio Grande do Sul? Eu acho que os partidos políticos, todos eles, passam por uma crise gravíssima. Não é pequena a crise de todos os partidos. Veja, mesmo assim no campo da direita, pega o sururu que está em torno da candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Na família mesmo, e, enfim, nas relações que tem ali. Então, eu acho que tem uma crise grave, e não é também brasileira. É uma crise mundial da representação política. Né? E o sistema democrático como um todo, ele não tem respondido satisfatoriamente às necessidades das pessoas. Ele está personalizado, Tarcísio. Não, é que daí... Se tirar o Lula, acontece a mesma coisa que eu estou falando. Mas por que ele está personalizado? Por quê? Porque ele está frágil. Está frágil. Entende? Tira o Porque Lula, tá que sobra para o Brasil na eleição. Exatamente. É a mesma pergunta que tu me faz. Exatamente. Então, é frágil a situação do quadro partidário como um todo. E eu acho que... e tem muito a ver também, vamos dizer assim, com um processo, eu acho que de degeneração política. Né? O que nós temos no Brasil hoje, por exemplo, é uma coisa inacreditável. O que essas emendas parlamentares produziram na política é uma destruição total dos partidos políticos. É a compra do voto, é o não escutar ninguém. Porque é isso, entende? Antes comprava com uma dentadura, mas o sujeito ao menos dava um jeito de... ou ele pagava a dentadura ou ele conseguia algum amigo que pagasse. Agora, quem paga é a gente, a dentadura que ele dá, entende? É o asfalto que ele diz que dá para uma vila, para uma cidade, é a gente mesmo que paga. Quer dizer, então, eu estava até dizendo, eu andei um pouco pelos rincões aqui, é inacreditável a quantidade de obras que a gente vê por esse estado. E é tudo placa, aqui tem PAC, aqui tem PAC, aqui tem PAC. E tudo é emenda parlamentar. E não que isso seja ruim. O problema é que nós não temos dinheiro para grandes projetos, para projetos que sejam capazes de mudar a fisionomia. E quanta coisa secreta tem nisso aí. Isso. Eu acho que só te interrompendo. Mas isso acabou, não acabou? Eu acho não, que acabou. O orçamento secreto não acabou? Não. Mas eu achei que tinha acabado com sigilo e orçamento secreto. O grande problema das emendas então. parlamentares é que elas não fazem parte de um programa de governo do município. Então, elas são fragmentos. Exato. Olívio Dutra diria
isso é um espingardeamento de dinheiro. Tá pegando Né? fogo, eu vou te mandar um balde d'água. Não, Isso, mas então, é um às vezes está pegando fogo e espingardeamento. nem vem o balde d'água. Vem querosene para abastecer outra. Ah, mas é o pessoal do teu partido que faz. Não tem partido, não estou filiado em. Mas eu acho que, programa eu só nenhum. queria dizer, eu acho que, por exemplo, as emendas parlamentares, elas corromperam de tal forma os partidos, que hoje, quando eu vi essas emendas, eu disse, bom, o Brasil agora tem vice-reis. Os vice-reis do Brasil são os deputados e senadores. Eles escolhem quem vai ser prefeito, eles escolhem quem vai ser vereador, eles escolhem quem vai ser deputado estadual e eles escolhem quem vai ser deputado federal. E eles se perpetuam no E eles se governo. perpetuam no E poder. tem uns que conseguem não se reeleger. Pois é, mas daí é Tem que ser daí muito é ruim. muito ruim. Aí Tem é que porque ser é muito ruim o cara que tiver Não um conseguir gabinete se de vereadores É. não se reeleger, tem que ser muito ruim. Mas é isso, esse é o jogo hoje. Então, os partidos deixaram de existir. Então, tudo personalizou. Não é só o governo federal, é tudo personalizou. E isso é uma gravíssima situação e uma hora vai reverter. Mas quando a gente não sabe. Tanto que a própria direita quer votar num Bolsonaro. Tem bolsonaristas que só votam em quem tiver o sobrenome Bolsonaro. Então, se eu for ungido a candidata, eu vou ter que ir lá no Registro Civil mudar meu nome, Leandro Zambrano Bolsonaro. Não, é verdade. Pra ganhar Eu esse fui voto, eleito né? sem o voto do Bolsonaro. Não, mas não para presidente da Mas República. olha só, e o petista? Por que em 18 o Haddad perdeu? É isso aí, o petista só vota no Lula. É isso aí Exato. que eu tô dizendo. Então não é uma Personalizou. novidade. Não é uma Não, novidade. ele não perdeu assim. Do tipo, Personalizou. não foi uma lavada, entende? A direita Ele perdeu tem nomes porque era uma melhores. conjuntura a ruim pro esquerda PT. tem nome Lula estava na hipermente cadeia. melhores. Lula estava na cadeia, o Haddad até fez 40% de voto. Isso não é pouca coisa. É, para quem Senhores, queria tanto imposto. na até semana que fez passada- muito. Até que fez Na bastante, semana né? passada, o 50 governador impostos Eduardo Mas na Leite... época ele era contra imposto, eu acredito. Ele Na era semana candidato. passada, o governador Eduardo Leite fez críticas ao nosso sistema judiciário de maneira geral, né? Disse ele que foi uma crítica geral, sobretudo em relação ao tal teto que não é devidamente respeitado. Que os penduricários estão fora disso, não sei o quê. Vocês e tal. viram, E aí, Rodrigão? no dia seguinte, o presidente, o líder da comunicação, né, o desembargador, líder do grupo de comunicação do TJRS, veio a público, numa entrevista na Rádio Gaúcha, e debateu isso francamente, dizendo que achava que estava tudo certo, que podia sim, que o juiz trabalha demais, colocando o judiciário no lugar que a gente sabe, doutor Zambrano, como eles se posicionam, né? Onde eles se acham que estão, né? No Olimpo deles. E aí ficou esse bate-boca, assim, que hoje de manhã teve mais um episódio aí. Eu queria passar muito brevemente pelos senhores. Não tem nenhuma dúvida que todo mundo acha que o teto deve ser respeitado. Agora, como faz isso em 2026 no nosso Deixa eu Brasil? só, É deixa eu possível só dar assim? um dado, Rodrigão, porque ele é tão surpreendente que merece ser dito. Rapidinho. É daqueles do IBGE, Roraima, assim, preciso. Roraima, que é um estado pobre, né? Um estado pobre, teve o pagamento de 100 benefícios extraordinários para membros do Poder Judiciário. O maior foi de 5,5 milhões e o menor de 3,5 milhões. Vocês Ele imaginam? quebrava um galho. E 3,5 milhões. Para 100 pessoas, isso é 500 milhões de reais, isso é R$500 bilhão, isso mexe ponteiro aqui na China, na Lua ou nos Estados Unidos. É um mundo à parte, né, Tarcísio? Entende? O senhor foi não te interrompendo, mas o senhor foi do executivo e sabe como é dura a o parada. tempo todo. É. E o judiciário é um. Então, assim, ó, é um mundo eu à quero dizer assim, na boa, eu acho que nós estamos frente a uma situação dramática, difícil de enfrentar, que é essa, vamos dizer assim, esse superdimensionamento, esse transcrescimento, vamos usar essa palavra complicada, de algumas estruturas do Estado brasileiro. Entende? O Judiciário, o Ministério Público e outros setores, enfim, eles estão completamente descolados da realidade objetiva, não do Brasil, do mundo. Betinho, Eu escutei a entrevista. as três? Não, só escutei aquela primeira. Tentando explicar que no judiciário recebem 2 férias por ano. Então, Longe da vida real. não Descolado. completamente Aquela descolada. juíza há poucos descolado dias atrás do dizendo mundo. que ia viver que nem escrava.
Não, dizendo que Se é ganhasse justo menos que de o 100 mil valor por que ele mês. ganha de licença-prêmio se Olha, transforme em cuidado, dinheiro. cuidado. Normal, tranquilo. Jornalista- No período. Jornalista, acho que a maior autoridade do jornalismo gaúcho, autoridade, né? tomou um processo aí por questionar salário dos desembargadores, não foi? Então, acho que isso ele, aí- ele daí, eu acho que quando isso ele é- falou Tá ficando das difícil 2 falar férias desse por ano, pessoal aí. ele ainda disse, não, eu até acho que hoje não precisa mais. Aí a repórter perguntou, então por que não revogo? Alguma vez se revogou repórter- uma... De vantagem. verdade, fazia tempo que a Rádio Gaúcha não nos representava tanto, né? Mas ela foi fundo, direto, muito fundo. né? Direto, né? Jugular. É um poder Fala- à parte. fala, É um Antônio. poder à parte. E com todo respeito, eu estou no legislativo e eu digo para vocês, para fazer qualquer melhoria na Câmara de Vereadores, que pintar o prédio é difícil, aí tu entra no... Eu entrei no Palácio da Justiça. Cara, que lugar lindo. Aquilo ali, eu poucas vezes... Afrontoso, eu não diria que é lindo, ele é uma afronta. Poucas vezes eu estive num lugar, numa arquitetura tão linda, tão inspiradora, que tu senta ali, eu escreveria um poema ali sentado. Aquilo é maravilhoso, é tudo de mármore. É tudo. A nossa Câmara de Vereadores, vou dizer para vocês, o piso é de parquet. Agora vamos esquecer a Câmara de Vereadores, vamos falar aqui das sedes do Executivo. Não, mas fala do Vamos posto lá. de saúde. Eu ia falar das escolas, Tarcísio. O que é uma escola? Eu volto para uma escola hoje, que eu estou vereador, que eu estudei, puxa vida, eu tô chegando nos 30 anos, né? Mas eu estudei há 20 anos atrás na escola. Eu chego lá, a escola está 20 anos pior. Então, assim, ó, aí tu vê quem é a responsabilidade de reformar uma escola? É do Executivo. Aí tu olha pro Judiciário, cada prédio que sai do Judiciário, cara, sei lá, parece que é o terceiro templo de Salomão, cara. Sabe? Veio árvore lá veio aqueles coqueiros do Egito. Eles têm uma parceria lá com o... Não, com o faraó, acredito. Não, porque com é tudo de ouro, cara. pastor ali, Não. Mas assim, ó, é um absurdo, gente. É um mundo à parte. Tudo é maravilhoso, os salários são exorbitantes, né? E você sai do primeiro grau, vai para o segundo, o que ganha o desembargador? E eu já estive numa palestra de um desembargador que falou que o salário deles não é tudo isso aí, não. Vocês falam isso aí, imposto de renda come quase tudo, cara. O cara me fala isso aí, cara. Então, assim, ó, é um mundo à parte. Descolado da realidade. E vou dizer para vocês, nós estamos caminhando para um colapso de dinheiro público, de contas públicas, e é o judiciário que vai causar esse colapso. Não é o executivo que está cada vez mais apertando o torneio. Claro que tem corrupção pra caramba. Em todo lugar, infelizmente, tem. Tem a questão, sim, de cargos fantasma, tem essas coisas que sempre é no executivo ou no legislativo. No judiciário parece que essas coisas não acontecem, né? Realmente, a maioria é concursado, né? E aí existem ali os contratados, né? Mas, gente, o que vai de dinheiro pro Poder Judiciário no Brasil, o que custa o nosso Supremo Tribunal com 11 entidades, com 11 deuses, é um absurdo, gente. Custa quase o mesmo que os outros poderes. Eu tenho 35 anos de convívio com o judiciário. Isso não é pouco tempo. Mais do que eu tenho de vida. Eu tenho 53 Mais de do que eu idade. tenho de vida. Mais que... Eu tenho 53 anos de idade e 35 anos de convivência com o judiciário. Eu fui estagiário no Fórum de São Leopoldo com 16 anos de idade. Me formei com 21. E até hoje 30 anos de advocacia. Se eu falasse tudo o que eu penso e que eu sei do judiciário, eu perderia todos os processos que eu tenho. Ó. Não, eu perderia todos os processos que eu tenho em andamento. A Vale TV perderia até minha OAB. Né? O que eu posso dizer é o seguinte: tem uma fábula, porque eu não sei se é verdade, lá da Revolução Francesa, que falaram ao rei que o povo batia porque estava com fome e não tinha pão para comer. E o rei, por que eles não comem brioche, né, se não tem pão? Para mostrar a distância entre a nobreza e a pobreza. E a gente convive isso num nível muito pior, porque aqui não é ignorância. Aqui é proposital o que o judiciário faz. Porque se nesse país tivesse um judiciário sério e legítimo, os outros poderes não teriam esses problemas que tu tem. Com certeza. Nós não teríamos os problemas que a gente tem ao sair na rua. Nós não teríamos problemas que a gente tem na nossa vivência e o medo do futuro desse país se o judiciário fosse sério. Faz 20 anos dos meus 35 que eu digo que o mal desse país começa no judiciário e ninguém enxergava isso.
Graças a Deus, a internet e os meios de comunicação modernos começaram a mostrar, e hoje as pessoas sabem que existe um ministro lá em Brasília, mas elas ainda não sabem nem quem é o juiz da cidade. Eles não sabem o que o juiz da tua cidade pensa. Eles não sabem o que o promotor da tua cidade está indo atrás para corrigir. Zambrano, qual é a pena para o juiz corrupto? Né? Vou me aposentar. Com salário. Salário integral. Com salário integral. Tá? Mas Então, veja, assim, ó. Aí, além de ser ruim sozinho e ter um poder absoluto de dizer assim, é assim porque eu quero e não adianta o que tu estudou nem o que tá na lei, é um poder absoluto, igual aquele que estava lá quando tinham lá os romanos e estavam lá os cristãos sendo comidos no Coliseu, o rei só fazia assim e assim com o polegar porque ele queria. É a mesma coisa que se faz no Supremo hoje. É porque eu quero, não tem fundamentação jurídica, muito menos doutrinária. Certo? Mas deixa eu só colocar uma E coisa. aí, sabe, só para eu encerrar, prefeito, sabe o que ainda piora isso tudo? É que além de ser ruim sozinho, lá em Brasília se mistura com a escolha política. E aí vira um judiciário político. E esse é o principal mal que uma república pode ter. Mas no Brasil o Só Supremo uma coisa. defende a Chegando no final do democracia. programa de hoje, eu preciso fazer um De toda intervalo, forma, Rodrigo, e aí vamos para a consideração. de toda forma, Rodrigo, eu acho que precisa colocar aqui, e é verdade tudo isso que foi falado, mas que estão Só se falta movendo. só dizer que eu vim aqui mentir para Não, nossa audiência. que estão se movendo, que estão se movendo. Quer dizer, quando o Supremo começa a discutir um limite, quando ele estabelece determinadas balizas que são mais moralizadoras para os vencimentos, isso é algo que precisa ser saudado, Tá bem. porque isso é parte do debate. Não que nós vai estamos acontecer. Vamos fazer um breve intervalo e em seguida a gente volta para considerações finais dos nossos convidados dessa terça-feira. A gente volta já já. É preciso ganhar tempo para o que importa. Viajar mais, aprender mais, se abrir para o novo e continuar criando caminhos. A Gerontofer é o lugar perfeito para gerar produtos inovadores e serviços que vão ao encontro de um segmento que quer consumir melhor, viver melhor, ter opção, voz e autonomia. O futuro chegou. Gerontofer. Negócios e tendências na economia prateada. De 9 a 11 de setembro de 2026. No Serra Park, em Gramado. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar em ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes.
Estamos de volta. No momento que esse programa está indo ao ar, já vamos saber quem são os últimos participantes das quartas de final da nossa Copa do Mundo, né? Nesse momento, a Libertadores da América se decidindo não é mais ali, nossa, né? tá? Porque... Já foi. É verdade. Felizmente, para várias situações. Nesse momento, a Argentina está sendo eliminada, mas já acabou de fazer um gol, então essa apreensão. E a Colômbia joga em seguidinha também. Então, ponto final dos nossos convidados nessa terça-feira. A gente fez um bom debate sobre as questões políticas das eleições de 2026 e conseguimos conversar um pouquinho aí de Trump, um pouquinho aqui de globalização, Eu anotei antes para provocar isso, não tem hora para a gente falar isso, não tem mais tempo, porque parece em alguns momentos que a China é o adulto na sala, né, Tarcísio? A forma como eles vêm trabalhando e articulando com muita inteligência e sabedoria. Sempre são os quem maiores, tem dinheiro manda, velho. São os maiores mercadores do mundo nesse momento e estão dominando economicamente o mundo. Continua com mandando tudo o que estão capital. fazendo. Capital que manda. É isso aí. Então, Tarcísio Zimmermann, obrigado pela presença, sempre muito bem-vindo. Teu ponto final. Eu agradeço muito, Rodrigo, agradeço aqui o debate também, estou meio fora de forma, né, peço. Mas eu acho que o tema central para o Brasil hoje é o tema da tarifa que os Estados Unidos querem impor ao nosso país. E eu volto a esclarecer aqui. A tarifa média que o Brasil aplica sobre os produtos importados dos Estados Unidos é 2,7%, sendo que tem uma grande maioria de 0% de imposto e tem alguns com 60% de imposto. A tarifa média que o Brasil aplica para a OCDE é 14%. É muito superior à tarifa aplicada aos Estados Unidos. Então, acho que nós temos que defender o nosso país. Nós não podemos justificar esta, digamos assim, barbaridade que os Estados Unidos querem fazer com a economia brasileira. No mais, muita sorte para todos. Betinho dos Reis. Novamente eu venho e com aquela minha ideia, né, pode ser ingênua até, da vontade que eu tenho de ver em Aulia, que a gente já viu lá atrás, o país discutindo programas de governo na época eleitoral. Nós vamos passar mais uma eleição tratando quem é o menos ladrão, quem é o menos incapaz, quem é o menos pior para governar o nosso país. E eu acho que isso já passou da hora, isso com certeza é por conta da polarização, que todo mundo concorda aqui que é um problema mundial, mas que não constrói nada para a nossa população. Antônio Vorst. Olha, quero lamentar aqui o 2-2. Já é 2-2? Já é 2-2 ali. Mas quero agradecer muito aí. Foi, seu Egito. Agradecer de verdade o convite, Rodrigo. Quem diz não é minha mulher, tá? Eu realmente não pude vir na última vez aí, mas justamente pela questão de estar correndo. Bem-vindo sempre. Mas eu pergunta para ela já se tu quer vir na próxima vez, já que tá no... Não amor, eu quero vir. Não vou constrangê-la, né? Entendam, constranger-me, né? Com isso. Sim. Familiar. Não. Isso aí. Proibido. Então não é o caso de família. Mas agradecer a estar na mesa com o Tarcísio mais uma vez, com o Betinho. O Betinho é a pessoa que eu mais participei de programas, é com ele. Eu não estou falando de programas de rádio e televisão. Né? Entendam, programas não de rádio e televisão. E agradecer também ao Zambrano, estou conhecendo ele aí hoje, né? Uma figura... Que azarão, hein? Né? Não, bom que não foi para mim que tu soltou as farpas. Né? Então gostei bastante. Mas, um abraço aí para a audiência, né? Uma boa noite a todos. Uma audiência sempre qualificada, viu? Muito qualificada, inclusive a Vale TV, um grupo muito bom, e estamos à disposição quando quiserem voltar, né? E vamos torcer para que o nosso estado realmente, Betinho, escolha o melhor, né? Escolha Zuco, né? E aí possivelmente possa escolher aí nossos pré-candidatos a governo, ao Senado. Nós temos pré-candidatos o Marcel Van Hatten, o Sanderson e também Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Muito bem. Leandro Zambrano. Muito mais importante, na minha humilde, honesta e mais importante opinião dessa bancada, do que a taxa Trump, é o Brasil estar no topo da lista dos países que têm o juro mais alto do mundo, a taxa Selic fenomenal, baseada nas dívidas públicas desse desgoverno petista. Enquanto isso não mudar, o Brasil vai continuar quebrado. Tá bem. Bancada maravilhosa nessa noite, agradecendo essa técnica de luxo aqui hoje, né?
Bruno Holanda e o nosso diretor Gil Dias, mas sobretudo o carinho da tua audiência, um convite especial para que continue com a programação da nossa Vale TV. Eu volto amanhã ao vivo, a partir das 20 horas com vocês. Até lá!